Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que tá pegando fogo em Brasília, que é a polêmica da anistia dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Aquele episódio em que milhares de pessoas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. E agora o Congresso está discutindo se concede ou não uma anistia para essa galera. E claro, o presidente Lula foi questionado sobre isso e já deixou bem claro, segundo ele, essa decisão é do Congresso Nacional. Mas existe um detalhe importante. Se o Congresso aprovar, Lula tem a caneta na mão e pode vetar. Só que mesmo um veto presidencial pode ser derrubado se a maioria absoluta da Câmara e do Senado se juntar para isso, então não é tão simples quanto parece. A discussão ganhou força porque a Câmara aprovou o regime de urgência para analisar o projeto de lei que trata da anistia. E isso significa que pode ser votado direto em plenário sem passar por comissões, acelerando o processo. E lógico que isso gerou uma enorme repercussão. De um lado, parlamentares da base do governo e da oposição discutindo se o caminho é perdoar quem participou. E do outro lado, a sociedade questionando se isso não abre um precedente perigoso para quem atenta contra a democracia. Lula, de forma bem clara, disse que não tem conversa de anistia por parte do governo, que isso é assunto exclusivo do Congresso, e ainda completou que cada deputado e cada senador vai ter que assumir sua responsabilidade diante da história quando votar. Ou seja, se passar, não vai ser em nome do Executivo, mas sim do Legislativo. Agora, o que acontece se o Congresso aprovar e Lula vetar? A regra é simples. O veto presidencial volta para o Congresso, que pode manter o veto ou derrubar. Se derrubar, a anistia entra em vigor. Se manter, ela morre ali. Então, no fundo, é um jogo político que envolve não só o governo, mas também a correlação de forças dentro da Câmara e do Senado. É interessante perceber que esse debate da anistia não é novo. Já aconteceu em outros momentos da história do Brasil, inclusive na ditadura militar, quando se concedeu anistia ampla, geral e irrestrita. Mas a grande questão aqui é: estamos falando de pessoas que tentaram impedir a posse de um presidente eleito democraticamente, que invadiram o Congresso, o STF e o Planalto, causando um prejuízo imenso, tanto material quanto institucional. E perdoar esse tipo de crime pode soar como sinal de fraqueza ou incentivo para que isso se repita no futuro. Por outro lado, os defensores da anistia alegam que muitos dos que foram presos são pessoas comuns, que não tinham noção do que estavam fazendo, que foram manipuladas, e que manter todo mundo preso e condenado seria injusto e desproporcional. Então o debate é bem mais complexo do que parece, porque mistura responsabilidade individual, manipulação política e o risco de abrir um precedente perigoso. Lula, até aqui, tem se colocado fora dessa briga direta, jogando a responsabilidade para o Congresso. Mas é óbvio que se o texto for aprovado, ele vai ter que decidir se veta ou não. E qualquer decisão vai ter um peso enorme. Se vetar, vai enfrentar pressão da oposição que vai acusar o governo de perseguição. Se não vetar, vai enfrentar cobrança de movimentos sociais, juristas e até de ministros do Supremo que já deixaram claro que anistiar golpista não faz sentido. O fato é que estamos diante de uma decisão que vai marcar a história recente do Brasil. E você que está acompanhando precisa entender que não é só sobre perdoar ou não um grupo de pessoas. É sobre qual mensagem a democracia brasileira vai passar daqui para frente. Se é de tolerância com ataques às instituições ou de firmeza para evitar que isso volte a acontecer. Então fica de olho porque esse tema ainda vai render muito. A votação está no radar, a pressão nos bastidores é enorme. E o futuro dessa anistia depende tanto da articulação política quanto da pressão da sociedade. E é claro que a gente vai continuar acompanhando tudo aqui no canal.